A palavra, nesse momento, a senhora Alana Mendes, mestre em Direito nas Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos e professora de Direito Penal e Processo Penal e advogada ativista da cannabis medicinal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite à deputada Beatriz Cerqueira, também à Angatu. Esse debate que a gente faz hoje, e aí eu vou ser breve, justamente porque os meus pares já fizeram e fazem considerações extremamente necessárias e importantes, mas esse debate é um debate também sobre democracia, né? E democracia tem relação direta com dignidade. E um dos elementos da dignidade da pessoa humana é a questão da saúde, né? A saúde é um elemento significativo, a saúde está na nossa Constituição, e a saúde, ela é, sim, um reflexo da dignidade da pessoa humana, né? E quando a gente estuda sobre isso, e eu vou falar aqui hoje não só como advogada, mas também como pesquisadora nesse tema, quando a gente verifica essas questões, a gente vai ver que não há possibilidade de discutir questões relacionadas a essa temática sem falar sobre a história do nosso país e como que o nosso país foi construído. E a base de construção do nosso país é uma base de construção que foi apoiada em políticas de segregação, políticas racistas, políticas de escravização, né? Tanto é assim que, quando a gente faz uma análise histórica sobre como que foi desenvolvida a questão da temática de drogas no nosso país, a gente verifica, por exemplo, que no estado do Rio de Janeiro, e aí eu abro aspas, né, tinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1830, uma seção de saúde pública que falava que era proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas, e que os contraventores seriam multados, o vendedor seria multado com uma multa em dinheiro, em pecúnia, e o escravo e qualquer pessoa que usasse pegaria 3 meses de cadeia, 3 dias de cadeia, desculpa. Ou seja, vender era melhor, né, do que comprar. Não faz nenhum sentido isso. E quando a gente faz uma análise disso, isso vai criando no imaginário das pessoas a ideia de que a maconha, a cannabis, ela só é prejudicial. E o que a gente viu hoje aqui é que, como diria, quase que criminoso dizer que a maconha a cannabis é só algo prejudicial. E isso foi reverberando na sociedade. E é por isso que a democracia ela é essencial, porque a democracia ela vai trazer para a gente a possibilidade disso, do debate público, de podermos ouvir pessoas que se dedicam a isso, pessoas que pesquisam isso, nas mais variadas áreas, médicos, pesquisadores de botânica, para poder dizer não só do potencial médico, mas também do potencial econômico que essa planta tem, né? Porque nada mais é do que uma planta, né? E aí eu concordo com o desembargador Henrique quando ele diz que a gente não deveria estar discutindo isso da forma como se discute no judiciário, porque para ele é muito claro isso. Mas, infelizmente, o que a gente verifica, e aí eu fiz uma pesquisa para discutir essas questões, e eu verifiquei que as pessoas que vão até o judiciário buscar os acessos ao medicamento, elas o fazem por uma questão, que é a questão de desigualdade social, né? Então, também não dá para falar, assim como não dá para falar de racismo, não dá para falar dessa questão sem falar de racismo, não dá para falar de desigualdade social. Num país em que 70% das pessoas ganham, no máximo, até 2 salários mínimos, custear um medicamento de R$ 4.300, ou então de R$ 18.000, como é o que eu vi nas minhas pesquisas, ou então de R$ 60.000, como o que eu vi nas minhas pesquisas, é impossível. Ir até o judiciário e procurar uma ação de custeio esbarra naquilo que também já foi falado. A gente depende do Estado, né? Então, o judiciário até concede, mas aí depois a pessoa começa uma outra luta. Então, essas pessoas, elas nascem lutando e elas vão passar a vida lutando. E lutando contra um sistema. E lutando para poder conseguir desburocratizar o sistema. E lutando para poder buscar a melhor forma de criar os seus filhos, ou até mesmo você mesmo, né?
Então, nesse ponto, o que você observa é que, quando você vai até o judiciário, e esse judiciário ele lhe concede uma autorização, ainda assim o judiciário faz de maneiras das mais diversas possíveis. Quando eu fiz a análise de 10 liminares que foram concedidas, e entre elas tem magistrados que indicam quantidade de planta, tem outros que não indicam, tem outros que fazem a análise mais profunda, indicando quando, como e qual será a forma que o Estado vai fazer uma fiscalização em cima disso, né? Então, tudo isso se refere a uma questão que envolve custo, envolve demora e envolve, aí, do outro lado, pessoas que precisam de sobreviver e precisam dar continuidade ao seu tratamento. Quando a gente trabalha nesse sentido e a gente faz isso, a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente o faz também sem descurar da questão de como que o Estado ele precisa iniciar um movimento de modificar esse pensamento, que é um pensamento que foi historicamente construído, de separar as coisas, né? De separar aquilo que deve ser criminalizado daquilo que não deve ser criminalizado. E aí, nesse ponto, até para poder encerrar, já que temos outras pessoas para poder levantar, existe uma questão que é a questão de cooperação. É necessário que a gente trabalhe com cooperação. O mundo hoje tem que trabalhar sob o ponto de vista da cooperação. Sabe a ideia dos juntos somos mais fortes? Pois é, juntos somos mais fortes e juntos somos muito mais capazes. Porque juntos nós conseguimos desmistificar, retirar os preconceitos, sair dessas bolhas, sair de políticas partidárias, para poder trabalhar em prol do bem comum. O que estamos fazendo aqui hoje, de uma forma ou de outra, é buscar aquilo que a própria Constituição já falou, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E eu só consigo construir essa sociedade livre, essa sociedade justa, essa sociedade solidária, quando as pessoas também têm acesso à informação. Porque informação, conhecimento é poder. E o que a gente viu aqui hoje é o potencial que se tem, o potencial que essas pessoas têm de levantar essas informações, de trazer essas informações, para que, daqui a algum tempo, o desembargador Henrique venha aqui e diga que ele não vai ter mais nenhum caso para poder julgar. Ou, então, né, não seja necessário que a gente brigue contra conselhos de medicina para que eles não façam determinados tipos de coisa para poder amarrar as pessoas, né? A democracia funciona desse jeito. A democracia é assim. E a democracia que possibilitou que eu estivesse aqui hoje. Porque, inclusive, é o que eu brinco muito. Falo que eu sou uma menina do interior, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, né? E vim do interior, porque vim do interior de Minas Gerais, e hoje eu estou aqui, podendo falar e podendo dizer o que eu trabalhei dentro das minhas pesquisas nesse tempo que eu trabalho e advogo nessa causa. Então, de novo, até para poder fazer questão, até para a gente poder reiterar, deputada, a questão da Agenda 2030, que é um marco importante e que, inclusive, o judiciário brasileiro é o primeiro judiciário do mundo a adotar políticas relacionadas à Agenda 2030, para que a gente possa trabalhar com isso de maneira cooperativa, chamando todas as pessoas para que elas possam entender isso. Eu gostaria novamente de agradecer a deputada e agradecer a todos. E, novamente, muito obrigada. Obrigado, senhora Lana Mendes. Ouviremos agora o senhor Flávio Rodrigues Leles, defensor público